A pré-temporada da Fórmula 1 chegou ao fim depois de 3 dias de testes das equipes e agora é hora de avaliar, se é que é possível avaliar, a performance das equipes, dos pilotos, quem foi bem e quem foi mal nesses dias. E já que os tempos de voltas nesses testes de pré-temporada não quer dizer absolutamente quase nada, o grande exercício que fica por agora é tentar prever a ordem das forças das equipes e quem começa a temporada de 2025 lutando pelo título. E se você caiu nesse papinho de Bortoleto foi mais rápido que Hamilton no primeiro dia de testes, fica aí até o final desse vídeo para conferir o que de fato podemos esperar do nosso brasileiro nesse ano de estreia na Fórmula 1. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E sem muita enrolação, vamos para a ordem das forças das equipes, começando pela pior equipe e quem deve terminar o campeonato na última posição, a Keke Sauber. Como já é do conhecimento de todos, esse ano para a Sauber é uma temporada de transição e a partir de 2026 a equipe vai correr definitivamente como Audi. E a própria equipe em si já deixou claro que 2025 vai ser uma temporada sem muitos investimentos no desenvolvimento do carro, o que consequentemente deve gerar pouca performance nas pistas. E por esse motivo, que já partindo para a tabela dos pilotos, eu colocaria o Gabriel Bortoleto em 20º e o Hülkenberg em 19º. E não que essa ordem entre eles importe tanto assim, já que, na minha opinião, a Sauber deve finalizar a temporada zerada nos pontos, mas talvez pelo Hülkenberg ter mais experiência na Fórmula 1, ele termine à frente do brasileiro por conta de melhores resultados no geral. Mas tomara que o brasileiro se adapte bem à equipe e quem sabe pelo menos ele possa vencer o seu companheiro, que apesar de não ser um campeão mundial e ter um recorde ruim na categoria e a de piloto com mais corridas em pódios na Fórmula 1, ainda assim não é um piloto ruim, muito pelo contrário, é um bom piloto e acho que sobre o Hülkenberg ele acertou em fechar com a Sauber e se tiver a oportunidade de correr mais alguns anos na categoria, quem sabe com a Audi fazendo um bom trabalho, andar na parte da frente do grid. E isso é claro que também vale para o Bortoleto. Na 9ª posição eu vou colocar a Aston Martin. Como já havia sendo especulado, a Aston Martin é outra equipe que deve concentrar seus esforços em 2026. E ao que parece, os testes de pré-temporada indicam que isso pode ser uma absoluta verdade. Tanto Fernando Alonso quanto Lance Stroll tiveram performances discretas nesses 3 dias de testes, com a equipe enfrentando também alguns desafios no seu cronograma. E a impressão que fica é que a Aston Martin perdeu terreno para as outras equipes nesse final de regulamento, e por esse motivo que na minha lista de previsão, Fernando Alonso fica em 16º e Lance Stroll fica em 18º. Em 8º nos construtores vai ser a Racing Bulls, a equipe B da Red Bull. Apesar de ter feito relativamente uma boa pré-temporada, a minha grande dúvida com essa equipe é com relação à sua dupla de pilotos. E o Tsunoda, agora um veterano na Fórmula 1, deve conquistar alguns pontos durante o campeonato, mas o seu companheiro de equipe, Isack Hadjar, que é um dos novatos para esse ano, vice-campeão na Fórmula 2 no ano passado, chega à equipe dos touros como uma incógnita. Ele meio que me passa uma vibe de ser o novo Nick De Vries da Fórmula 1. Nick De Vries, que inclusive foi campeão da Fórmula 2, mas na F1 tomou um couro do Tsunoda e foi mandado embora antes do campeonato acabar, como a gente já sabe. Então, o que esperar do atual vice-campeão na Fórmula 2? Um piloto com um temperamento duvidoso e que também deve tomar um couro do Tsunoda. Já aproveita aí para deixar sua opinião aqui nos comentários sobre essas 3 equipes. Dito tudo isso, Isack Hadjar deve ficar em 17º, enquanto o Tsunoda deve ser o 15º. E se você está esperando a Williams subindo no pódio em 2025, você provavelmente deve ter se iludido com os tempos na pré-temporada. Apesar da equipe claramente ter melhorado e pelo menos não atrasar na homologação dos carros desse ano, o que já é um avanço com relação ao ano passado, a Williams deve ser a segunda melhor equipe fora das 5 principais equipes, ou seja, a 7ª força. E confiando na boa performance que eles apresentaram nesses dias de testes, aliado com 2 bons pilotos, e eu diria até que em um universo paralelo essa é a dupla atual de pilotos da Red Bull, e não seria nenhum exagero dizer isso, Carlos Sainz deve ficar em 11º e Alexander Albon em 12º. Me diz aí também se você curtiu o novo carro da Williams e se na sua opinião a equipe deve ser de fato a 7ª força ou se eles devem andar um pouco mais à frente no grid.
E a melhor equipe do resto deve ser a Haas, na sexta posição. A Haas, que já terminou bem no ano passado, nesse ano deve manter a boa pegada. O chefe da equipe, Komatsu, tem feito um bom trabalho, visivelmente melhor do que o seu antecessor, o Gunther Steiner, e não foi à toa que quase foram a melhor equipe do resto no ano passado. E esse ano a equipe pode concretizar isso, eu diria até que surpreender, e quem sabe ter a quinta força. Mas eu ainda acho que atualmente eles são a sexta força, e o motivo disso passa muito pela dupla de pilotos, e é bem melhor em conjunto do que a do ano passado. Como eu disse, Hülkenberg é um bom piloto, mas o Kevin Magnussen deixava a desejar. Mas agora com Esteban Ocon e Oliver Berman, a equipe tem a chance de contar com dois bons pilotos, ou pelo menos eu diria, dois pilotos rápidos. Esteban Ocon deve levar a melhor nesse ano e ficar com a 10ª posição, enquanto o Oliver Berman deve ser o 14º. Agora entrando finalmente no top 5, as 5 principais equipes, e acho que esses testes de pré-temporada mostraram que o carro da Alpine é um carro bem nascido. Eu diria até que a grande maioria colocaria a equipe francesa como isoladamente a quinta força. O Gasly no ano passado fez a sua melhor temporada em termos de performance e tendo mais uma vez um bom carro, dá para dizer que essa balada da Alpine deve continuar. Ainda mais agora que o Flávio Briatore tem cada vez mais dedo na equipe. E por falar nesse assunto, Jack Durham precisa mostrar serviço logo nas primeiras provas, já que está sendo ameaçado, entre aspas, de perder essa vaga antes do meio da temporada para o Franco Colapinto. Mas supondo que Jack Durham fique até o final da temporada, ele deve ficar com a 13ª posição e Pierre Gasly deve ir bem, terminando a temporada em 9º lugar na tabela dos pilotos. E eu sei que aqui nesse ponto do vídeo, quem chegou até aqui vai discordar um pouco, normal, cada um tem a sua análise inicial dos carros e das equipes. Mas a Red Bull que se cuide porque eles correm sérios riscos de serem a 4ª força nessa temporada. Quem assistiu aos testes viu que apesar do Max Verstappen, por exemplo, ter feito relativamente bons tempos, na minha visão, foi o piloto que mais brigou com o carro dentre todos os pilotos das 4 principais equipes. Apesar do Max Verstappen dizer nas entrevistas que o carro está melhor do que o do ano passado, que está mais previsível, melhor de controlar, enfim, não foi essa a impressão que eu tive na grande maioria das vezes que o Verstappen aparecia guiando o RB21. Então tudo é um tiro no escuro, e pelo fato de outra equipe, no caso a terceira melhor equipe, que já já vou falar qual é, ter feito visivelmente uma boa pré-temporada com um carro aparentemente muito mais equilibrado do que o carro da Red Bull, a Red Bull pelo menos nessa pré-temporada foi a 4ª força. E é importantíssimo dizer que desde o final desses testes até daqui a 2 semanas, quando de fato vamos ter o início da temporada com a primeira corrida, muita coisa pode acontecer. As equipes podem fazer modificações em seus carros, e não é à toa que se uma equipe quiser testar peças ilegais na pré-temporada, ela pode, por não se tratar de uma sessão oficial. É só pegar, por exemplo, o SidePod Zero da Mercedes, que ao final daquela pré-temporada, muito se questionável se de fato a equipe iria estrear com o SidePod Zero, e até o próprio chefe da equipe, Toto Wolff, chegou a afirmar que estrear na primeira corrida daquela temporada como a versão do SidePod normal era uma opção e que não estava totalmente descartado, ou seja, ainda dá tempo de mudar e a Red Bull pode melhorar. Mas pelo que foi apresentado nos testes de pré-temporada, a Red Bull é a 4ª força, e se essa ordem se manter por muito tempo durante esse campeonato de 2025, Max Verstappen deve ser o 4º colocado nesse campeonato, enquanto Liam Lawson deve ser o 8º. E a Mercedes, que fez uma boa pré-temporada, conseguiu fazer várias voltas com seus pilotos em todas as sessões, demonstrou ter um carro incrivelmente confiável e muito equilibrado, deve começar a temporada na Austrália, na primeira corrida do ano daqui a 2 semanas, como a 3ª força no grid. No ano passado conseguiu vencer corridas e a tendência é que nesse ano, com o desenvolvimento dos carros, a Mercedes possa cada vez mais se aproximar das equipes que estão no topo. Então essa combinação de um carro confiável junto a 2 pilotos rápidos
deve gerar boas corridas na parte da frente do grid, e na tabela de pilotos, George Russell deve ficar em sexto lugar e Antonelli em sétimo lugar. Na segunda posição das forças das equipes, a Ferrari deve ser o segundo melhor carro. A equipe fez várias mudanças importantes para esse ano, já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal inclusive, e a impressão que fica é que a Ferrari e a McLaren devem ser as duas equipes que devem ter mais frequência nos pódios nessa temporada. A McLaren desenvolveu uma boa plataforma desde o ano passado, nitidamente escondeu bastante o jogo nesses dias de testes, e não só a McLaren escondeu bastante o tempo de volta, como também a Ferrari claramente segurou desempenho. No primeiro dia, inclusive, quando um monte de gente criou conteúdo dizendo que o Bortoleto foi mais rápido que o Hamilton na Ferrari, e claramente na melhor volta do Hamilton, que inclusive tem essa onboard no canal oficial da Fórmula 1, o carro do Hamilton não chega nem à oitava marcha, ou seja, a Ferrari deve apresentar muito mais desempenho quando a temporada começar oficialmente. Não só a Ferrari, mas também como todas as outras equipes. E é por isso que o mais importante nos dias de pré-temporada não é ficar de olho nos tempos de voltas, mas sim em outros detalhes, como por exemplo, a Ferrari me pareceu a equipe que mais quicou na pista. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas a Ferrari para mim pareceu em alguns momentos apresentar um pouco de bouncing, sem ser as ondulações normais da pista, o que é um ponto importante. A gente sabe o quanto isso pode afetar a performance do carro, mas com certeza a equipe já deve estar de olho nisso. Mas terminando a nossa tabela de pilotos, Lewis Hamilton não me convenceu até agora, está totalmente acostumado com a nova equipe e o novo carro. E a gente sabe o quanto é importante já começar bem a temporada, visto que Verstappen, por exemplo, mandou muito bem no começo do ano passado e muito por isso conseguiu vencer o título administrando a sua vantagem. Então o Hamilton deve ficar em quinto lugar e o Leclerc em terceiro. Já a briga pelo título deve ficar entre as duas McLarens e aqui tudo pode acontecer. Mas eu apostaria minhas fichas em Oscar Piastri em primeiro e Lando Norris em segundo. E o motivo para isso é que, apesar do Norris ser um bom piloto, ele aparentemente demonstra que só vai conseguir ser um campeão mundial se tiver um carro absolutamente dominante, um companheiro de equipe que não ameace vencer muitas corridas, o que não é o caso do Oscar Piastri. Já no ano passado, todos os fãs de Fórmula 1 viram que o Piastri, em alguns momentos, ajudou o Norris contra o Verstappen meio que forçado pela equipe. E me parece ser um cara que deve lidar melhor com as críticas e não transferir o que acontece no paddock para dentro das pistas. Então o meu pódio ao final da temporada de 2025 fica assim: Piastri campeão, Norris em segundo e Leclerc em terceiro. E claro que tudo isso é apenas um exercício de primeiras impressões dos carros, das equipes e dos pilotos com base nos testes de pré-temporada. E é importante dizer que uma temporada de Fórmula 1 não é totalmente previsível assim, e que muita coisa pode mudar e acontecer ao longo de um campeonato. Dito tudo isso, me dizem nos comentários quais são as suas expectativas para essa temporada de 2025 e o que você acha que deve acontecer de fato na ordem das forças das equipes, que é o mais importante. A tabela dos pilotos é mais como se fosse uma brincadeira. Deixe a sua opinião aqui nos comentários embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre a Fórmula 1. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, tchau!